Bom, vamos começar mais um capítulo da nossa química orgânica. Se trata aqui do capítulo 26, que o tema é lipídios, né? Parte 1. Teremos, acho que talvez 3 partes para esse capítulo. E temos aqui, na abertura, uma representante típico, né, dos lipídios, que são as estruturas que formam a membrana celular, chamadas micelas, né? Estruturas micelianas. E aqui temos uma ampliação de uma unidade de composição da membrana. É formado de triglicérides, né? Triglicérides, aqui está o glicerol, glicerina ou glicerol, ou também chamado, é um triol, né? 1, 2, 3 propano triol, né? Seria glicerina. É um triálcool, né? Tem uma hidroxilo no carbono 1, uma hidroxilo no carbono 2, uma hidroxilo no carbono 3. Normalmente tem um carbono quiral aqui, né? O carbono 2 é quiral. Se chama triacilgliceróis porque são ésteres da glicerina. A glicerina é um álcool, né? E o álcool forma éster, né? Reações de esterificação com ácidos carboxílicos. Então nós temos aqui os ácidos carboxílicos. O R1 é uma cadeia carbônica longa, né? E que é alifática, aberta. E também do tipo um hidrocarboneto, né? Carbono e hidrogênio. Essa cadeia é uma cadeia de 20 carbonos, né? Aproximadamente, podendo chegar a 30 ou até mais. E comum também ter de 16, 18, acima de 12 normalmente, e entre 12 e 20 carbonos aí. Então, para não representar uma cadeia de 20 carbonos aqui, simplesmente se traz um traço e coloca R1, R2. Essa cabeça é polar, né? Tem os grupos carbox aqui, né? E aqui, inclusive, nós temos uma acetilcolina, né? Uma colina aqui, aparentemente uma colina. É um fosfato, né? Fosfato de colina. Esse fosfato aqui dá polaridade, né? Dá polaridade também a molécula, é uma parte polar, né? Tem inclusive cargas aqui, uma carga positiva. Então essa cabeça com oxigênios e fosfato e amônia, né, na forma iônica, protonada, dá polaridade a essa cabeça. E sabemos que as cabeças polares gostam da água, portanto, elas ficam se expondo aqui tanto para a parte externa da membrana quanto para a parte interna da membrana. E a forma como essa cauda aqui é uma cauda apolar. Ela gosta de lipídios, de gorduras, e não gosta de água, é hidrofóbica, né? Tem fobia por água. E tem hidrofilia e tem lipofilia, né? Ou seja, tem afinidade por lipídios, por substâncias apolares. Então, elas tentam, naturalmente, elas se arranjam, né? Se dispõem a ficarem nessa configuração aqui, ou seja, as caudas tentam se interagir entre elas, se protegendo da água. E a cabeça polar fica exposta à água porque ela é hidrofílica e, por outro lado, ela é lipofóbica, né? Ou seja, tem aversão ao óleo, a cabeça é polar. Então é uma substância anfótera, né? Anfótero, anfi quer dizer dois, ambos, né? Ela tem uma cabeça que gosta da água, hidrofílica, e tem uma cauda lipofílica. E a parte lipofílica tem aversão à água. E a parte hidrofílica tem aversão aos lipídios, né? Então é isso. Isso aqui é uma disposição uma seção de uma membrana. Temos aqui
em azul escuro, moléculas de colesterol. A molécula de colesterol, ela é lipofílica, ela não tem polaridade, é uma molécula, é um hidrocarboneto, basicamente. Tem apenas um outro oxigênio, mas ela é muito apolar. Então ela fica mergulhado na parte interna da membrana. E ela confere a essa membrana uma certa flexibilidade, né? Uma fluidez. A membrana, de fato, né, a membrana celular possui ainda outras proteínas aí que ficariam mergulhadas, às vezes com uma parte da proteína para fora ou para dentro, ou às vezes ambos, né, transpassando totalmente a membrana, e algumas proteínas apenas internalizadas aqui, né, com a sua parte hidrofílica para fora, externo ou internamente, a membrana. E estão aí circulando pela membrana como se fossem icebergs, né? Em alguns casos parece uma semelhança com iceberg. Daí vamos ver esse interessante grupo de substâncias chamado lipídios, né? Muito importante. É uma classe bastante eclética, né? Muito variada de estruturas. Temos aí prostaglandinas, temos esteroides, temos triglicérides, temos ceras, gorduras, temos aí diversos tipos de compostos, né? Terpenos, né? São a maior parte naturais, assim, de origem vegetal. Então é toda uma classe muito diversificada, né? Diversificada, eclética aí de moléculas, mas todas elas têm algo em comum, né? Uma cadeia carbônica, pode ser aberta, fechada. Nós vamos conhecer, ela tem muitas funções estruturais, mas também tem funções hormonais, né? E vale a pena conhecê-las bem. Vamos ver. Aqui está alguns exemplos, né? Os lipídios são solúveis em substâncias orgânicas apolares, né? Devido principalmente a maior parte da molécula dos lipídios são constituídos por estruturas apolares. Aqui tem aqui, ó, essa cadeia em verde, né? Esse aqui é um mapa de densidade eletrônica. A região em verde é uma região neutra, né? Que não é possui nem carga positiva nem negativa. A região em vermelho são regiões de cargas negativas e a região em azul são locais de cargas positivas e as verdes são neutras. Então, a maior parte dessas moléculas, elas são neutras, né? Não tem polaridade, são apolares. E pela lei da apolar dissolve apolar e polar dissolve polar. Então, por isso que essas partes da molécula em verde aqui gosta, né, tem afinidade por solventes apolares. E essa parte polar da molécula, que é a cabeça, né, dessa cadeia, é um ácido graxo, isso daqui, tem polaridade. Uma importante propriedade desses ácidos graxos é uma cadeia carbônica, é um ácido carboxílico, né? Tem um grupo carboxilato aqui na cabeça, só que a cadeia carbônica é muito grande, né? Sabemos que os ácidos carboxílicos de um carbono seria metanoico, né? 2 carbono, etanóico, 3 propanoico, butanóico, pentanoico, hexanoico e assim vai. Até duodecanoico, né? Com 20, com 30 átomos de carbono. Então, essa cadeia longa aqui se refere ao número de carbonos do ácido carboxílico. Um ácido carboxílico com uma cadeia longa também é chamado de ácido graxo. Então, ácido graxo são ácidos carboxílicos de cadeia longa. E alguma dessas cadeias carbônicas, né, dos ácidos graxos, né, pode ter insaturações. Insaturação são duplas e triplas ligações, mas o mais comum são duplas ligações. E essas duplas ligações podem ter configuração cis ou trans, né? E na maior parte dos casos, né, para os ácidos carboxílicos, as insaturações são do tipo trans, portanto causa essas dobras, né? Essas dobras aqui.
Aqui estão 3 ligações cis, né? E elas normalmente não são, elas podem ser conjugadas, mas nos ácidos carboxílicos costumam não ser conjugadas, elas são separadas aí por carbonos sp3. Mas aqui, por exemplo, já uns carotenoides, né? Isso daí já tem um sistema conjugado, por isso eles são coloridos, né? O sistema vitamina A, né? É um lipídio, né? E tem um sistema todo conjugado aqui na cadeia lateral. Importante processo de visão, né? Aqui nós temos um exemplo de terpeno, né? Um composto terpenoide aqui, um terpeno, o limoneno. Então é um produto aí natural, ele existe em óleo de laranja e limão. Não é um óleo triglicerídeo, né? É o óleo essencial. O óleo essencial é um líquido volátil, né? Na maior parte das vezes volátil, tem óleos fixos e óleos voláteis. Esses são voláteis, né? Eles evaporam facilmente, de odor característico, normalmente agradável, mas também alguns não, e eles são também do tipo, são terpenos, né? São terpenos. Isso aqui são do tipo carotenos, né? Carotenoides. São todos lipídios, né? Aqui nós temos um hormônio, a cortisona. Note que aqui já tem algumas estruturas polares, né? Uma carbonila aqui, outra carbonila aqui, outra carbonila aqui, uma hidroxila, outra hidroxila. Mas ainda a molécula tem ainda uma maior constituição apolar aqui do que polar. Então continua sendo uma molécula insolúvel em água, a cortisona, né? Aqui temos as prostaglandinas, essa aqui é a prostaglandina E, é um vasodilatador, também uma classe importante de lipídios. É quase como se fosse um ácido graxo, né? Um ácido carboxílico de cadeia longa que dá uma dobra aqui, formando um ciclo de 5. Então, o fato de ter formado um ciclo de 5, né, e ter essa configuração aqui é típica de prostaglandinas. Né? Prostaglandinas porque o primeiro foi, né, dessas substâncias foi extraído da próstata de algum animal aí. E daí se imaginou que existia apenas nas próstatas, mas isso aí descobriu-se que todas as células humanas, né, produzem em maior ou menor quantidade algum tipo de prostaglandina. E aqui a gordura. A gordura, quando de origem animal, e óleo, né, de origem vegetal. Os óleos vegetais e as gorduras animais, inclusive a manteiga, né, que é uma espécie de gordura vegetal, elas são triglicerídeos, né? Triglicerídeos. Está aqui um ácido graxo, cadeia longa, aqui outro ácido graxo, cadeia longa, saturado, estão vendo? Saturado, só tem simples ligações. E são 3, né? E aqui tem um carbono quiral. Porque os ácidos graxos aqui, que esterificam o glicerol, eles não precisam ser iguais, né? Aqui parece que foram colocados iguais. Mas normalmente são diferentes um do outro. Então, os 3 ácidos graxos, né, que esterificam a glicerina podem ser ácidos graxos diferentes um do outro. Podem ser saturados, insaturados, podem ter um número de carbonos diferentes. Normalmente são cadeias lineares, às vezes com uma ou duas ou nenhuma insaturação. Sempre as insaturações são, na sua maior parte das vezes, do tipo cis. E eles podem ser diferentes um do outro, né? Nem sempre são iguais. O que dá uma diversidade muito grande de triglicérides, né, na natureza. É isso aí, uma apresentação prévia desses compostos. A gente vai ver em detalhes aí a biossíntese, as funções e características de cada um. Bom, os ácidos graxos são, né, bastante diversificados e eles existem, né, uma classificação primeira aqui seriam os saturados e os insaturados. Aqui note o ponto de fusão deles, né? À medida que a cadeia carbônica vai aumentando, o ponto de fusão vai aumentando. Uma cadeia carbônica menor, 44 graus centígrados, é a temperatura de fusão. Esse ácido graxo é saturado, nota que não tem nenhuma dupla ligação. A dupla ligação é praticamente inexistente.
É totalmente assim, bastante atípico, né, encontrar triplas ligações aqui. A maior parte das vezes são duplas ligações que formam as insaturações. Esse é um ácido graxo saturado com 12 carbonos. O ponto de fusão, ele derrete a 44 graus centígrados. Significa que na temperatura ambiente ele é um sólido. Um dia de calor aí, que a temperatura pode chegar a 40, 45 graus, ele começa a derreter. Mas o carbono, o seguinte, 12 vai para 14. Normalmente esses ácidos graxos são constituídos por unidades pares, né? 12, 14, 16, 18, 20. Porque durante a biossíntese desses ácidos graxos são usadas unidades de acetil-coenzima A. E acetil-coenzima A só possui 2 carbonos, né? O grupo acetil, né? Possui 2 carbonos. Então são acrescidos em cada ciclo de acréscimo de carbono, vai ser durante a síntese, a biossíntese desses ácidos graxos, são acrescidos dois átomos de carbono. E dessa forma, que sempre o mais comum é o número par. Então aqui é o ácido láurico com 12 carbono, esse é o ácido mirístico, né, que é com 14. Tem aqui os nomes sistemáticos e os nomes comuns, né, nomes vulgares. Né. O ácido palmítico tem 16, o ácido esteárico tem 18, e aqui o ácido araquídico, né, tem 20. Tem o ácido araquídico e o araquidônico. O araquidônico é o ácido que tem 30 também, que tem 20 carbonos também, só que ele já é poliinsaturado, tem 3 insaturações cis, uma aqui e outra aqui. O ácido araquídico ele é comum no óleo de amêndoas, né? No óleo de amêndoas. E ele é pouco comum no óleo de amendoim. Aliás, ele existe no óleo de amendoim, mas não existe no óleo de amêndoas. E é muito comum falsificar óleo de amêndoa acrescentando óleo de amendoim, porque os ensaios farmacopeicos, né, de caracterização coincide tanto o óleo de amendoim quanto o óleo de amêndoa. Então, mas o óleo de amêndoa é muito mais caro, então o pessoal costuma adulterar o óleo de amêndoa adicionando o óleo de amendoim. E se você conseguir demonstrar que tem ácido araquídico no óleo de amêndoa, significa que foi colocado o óleo de amendoim lá, porque o ácido araquídico existe no óleo de amendoim e não existe no óleo de amêndoa. Então aí uma curiosidade. Outra coisa interessante que é importante ver aqui é que uma cadeia carbônica com o mesmo número de carbono, aqui, 16, o ácido palmítico, tem 16 carbonos. E o ácido palmitoleico, que tem também 16 carbonos, qual é a diferença? É que o palmítico, com 16 carbonos, está saturado, né? E tem ponto de fusão 63. E o ácido palmitoleico, com 16 carbonos, também tem uma insaturação em cis. O fato de ter essa insaturação em cis já leva o ponto de fusão para zero. Enquanto um está a 63 graus para fundir, outro a 0 graus já funde. Ou seja, uma diferença de ponto de fusão de 63 graus. O que leva o ácido palmitoleico a ter um ponto de fusão mais baixo? A insaturação. A insaturação causa uma curva na molécula, né? Principalmente por ser cis. Né? Lembra que são cis, né? Tá vendo? Então, para o mesmo lado que assim, se tivesse saindo aqui transversalmente, a cadeia seria trans. Né? Mas ele sai aqui, a cadeia vem para um lado e sai pelo mesmo lado. Então isso aqui é cis. E o fato de ter essas cadeias, essas insaturações que normalmente são em cis, causa dobra na molécula, uma curvatura, né? E essa curvatura atrapalha o empacotamento. O empacotamento da molécula, quer dizer, na hora dela passar para o estado sólido, ela tem que ser empilhada, né? E daí, se ela é linear, assim, como está o palmítico, ela se empilha mais facilmente e, né, forma um sólido mais facilmente. E é mais difícil se desprender, né, duas folhas sobrepostas, né, do que duas bolas. Né? As bolas elas se chocam, né, se tocam apenas
parcialmente, enquanto que uma cadeia linear se interage ao longo de toda a cadeia. O empacotamento é maior. Então, o ponto para se desprender depois, para passar para o ponto líquido, eles têm que se desempacotar, né? Tem que se desprender uma molécula da outra. E isso exige mais temperatura, porque a estrutura linear dos compostos, né, saturados são um empacotamento mais fácil. E os que têm, né, quanto mais insaturações, mais dobras vai acontecer. Né? E o ponto ele passa para o estado líquido e o ponto de fusão cada vez vai se tornando menor. Notem que a próstata, né, aqui já o EPA, né, que é um ácido graxo poliinsaturado, tem 1, 2, 3, 4, 5 insaturações, né, e possui 20 carbonos. Então ele já tem um ponto, é um líquido, né? Para passar para o estado sólido você tem que abaixar a temperatura a 50 graus abaixo de zero. Então quanto mais insaturação, maior número de insaturação, mais líquido, né? O ponto de fusão mais baixo. Quanto mais saturado, a tendência é ser sólido e ponto de fusões mais elevados. Está aqui um exemplo, o ácido esteárico não tem nenhuma insaturação, uma estrutura linear, então o empilhamento dessas moléculas é mais fácil. O ácido oleico já tem uma insaturação cis aqui, já dá uma dobra, já o ponto de fusão começa a cair, já passa para o estado líquido, né? O ácido linoleico tem duas, né? Uma aqui e outra aqui. É cis, né? Duas insaturações cis, elas não estão conjugadas. Aqui existe um carbono sp3 aqui entre elas, né? sp3. E aqui tem 3 insaturações, o ácido linoleico. Então, quando você imagina que o estado sólido, né, para uma molécula, né, para uma substância passar para o estado sólido, ela tem que ser empilhada, se vê claramente que o empilhamento do ácido esteárico é muito mais fácil do que fazer um empilhamento com ácido oleico. Né? E ainda mais difícil ser feito o empilhamento com o linoleico e, por fim, o linolênico. São moléculas curvas, né, em forma de anzol. É difícil fazer um empilhamento aí. É como se você estivesse usando uma caixa, colocasse dentro de uma caixa um monte de alfinetes, que seria o ácido esteárico, a cabeça que seria a cabeça do alfinete. Eles já se dispõem naturalmente em feixes, né? E se você tentar fazer o mesmo com uma caixa de anzol, você vai ver que eles vão ficar todos de forma irregular. Então, o estado sólido, para ser atingido, as moléculas têm que se atrair, têm que se ligar umas às outras, né? Para passar para o estado sólido, têm que ficar empilhadas. E é mais fácil acontecer isso com moléculas lineares, né? Ou ao menos que as ligações sejam do tipo trans e não cis, como estão aqui. Que não é o caso, né? A maior parte dos compostos orgânicos são do tipo cis. Outra coisa, é mais prejudicial à saúde os compostos com insaturação do tipo trans, né? Os trans são mais prejudiciais. O cis é justamente por essa questão aí, né, de eles formarem placas, né, nas veias, formarem e acabar entupindo, né, causando aí esclerose, né, nas veias. E um processo aí que acaba levando a um ataque, né, um ataque do miocárdio, por exemplo, é quando há uma obstrução, né, da veia ou da artéria, e isso daí causa um colapso, né? Ela acaba arrebentando, o sangue larga de chegar nas células e elas, por sua vez, morrem. Se acontecer no coração, imagine aí um músculo que larga de receber oxigenação através de uma veia, né, ou de uma artéria cardíaca. As células do músculo, né, que estão toda hora trabalhando, se elas não receberem constantemente oxigênio e sangue, né, apesar de estar no coração, o sangue vem pelas veias, né, não tem uma membrana, né, que não é por estar dentro
por o sangue estar circulando dentro do coração, é que o músculo do coração, o miocárdio, está bem irrigado de sangue. Existem veias que levam esse sangue para os músculos do miocárdio. Então, se esses músculos são obstruídos, acontece, né, que as células que receberiam o oxigênio morrem, né, rapidamente, param de funcionar. Isso aí é fatal. Outra coisa é se acontecer no cérebro, né, uma veia que leva oxigênio e alimento para os neurônios, aconteceu uma obstrução de uma pequena veia, por pequena que seja, ela vai levar alimentos e sangue e oxigênio para alguns neurônios. Se ela for obstruída, acontece aí, né, um problema e a pessoa pode ter alguns neurônios perdidos, né? Então, esses tipos de lipídios, né, que são responsáveis, às vezes, pela formação de placas que obstruem, né, a passagem do sangue, né? O colesterol elevado é o culpado, normalmente, desses incidentes. As ligações duplas em ácidos graxos, né, de ocorrência natural, têm configuração cis. Né? As ligações duplas de ácidos graxos insaturados de ocorrência natural são separadas por um grupo metileno. Então, está dizendo o seguinte, que entre uma dupla ligação e a outra dupla ligação aqui, existe um carbono sp3, um metileno. Quando tem mais de uma, né, insaturação, elas não estão alternadas, elas estão isoladas. Né? Aqui estão próximas ainda, mas ainda assim não são alternadas. Tem um carbono sp3 aqui no meio. Aqui também um carbono sp3, aqui de novo um carbono sp3. Então, esses carbonos, esses grupos metilenos, separam uma insaturação de outra, impedindo que elas fiquem conjugadas nos ácidos graxos. Existe aí os carotenos, né, que aí sim, eles têm sistema conjugados. Daí por isso são coloridos, inclusive, porque o sistema conjugado confere um colorido à substância. Né? São licopeno, por exemplo, do tomate vermelho, né? E alguns, as xantinas, né, que são amarelas. Bom, e os triacilgliceróis, como foi falado já, são ésteres do glicerol. Está aqui o glicerol, também chamado de glicerina, né? Também seria um triol, né? O nome seria propanotriol, né? 1, 2, 3. Seria propanotriol, 1, 2, 3, propanotriol. E daí, se você junta 3 ácidos carboxílicos, né? Que seriam ácidos graxos, no caso, um R1, um R2 podendo ser igual ou diferentes, daí você esterifica, vai esterificar esse álcool, né, o primeiro, o segundo e o terceiro álcool. E daí forma um sistema, né, um triéster. Né? E se chama triacil porque esse grupo aqui, ó, carbonila R1, só carbonila R1, carbonila R1 se chama o grupo acila, né, um radical acila. Não importa se é um carbono, 2, 3, 20 ou 30, esse radical se chama radical acila. Então, o que você está fazendo, na verdade, é introduzindo 3 grupos acilas. Né? Esse aqui é o primeiro grupo acila, que é carbonila R1, carbonila R2, carbonila R3. Cada um desses carbonila R1, R2, R3 é um grupo acila. É uma classe, né, de radicais acila. Então, são triacil, porque são 3 grupos acil ligados ao glicerol. Triacilgliceróis. Ou também chamado simplesmente de triglicérides, né? Triacilgliceróis, triglicerídeos. Né? Esse que é o composto que você todo dia coloca na frigideira para fritar seu ovo, cozinhar, né? Preparar seu arroz ou fazer um molho, que seja. O óleo de soja, o óleo de girassol, o óleo de algodão, o óleo de milho, né? O óleo de arroz, cânula, enfim, todos esses óleos, né? O azeite de oliva, todos eles são triacilgliceróis. E se você está se excedendo, né, na quantidade, você vai ter seus níveis de triglicérides no sangue elevados. Isso aí acaba no sangue, né, com alimentação rica em gorduras. Né? As gorduras são de origem animal. Né? Então,
a banha, né, de porco, né, são uma mistura de triacilgliceróis, a maior parte, constituição de triacilgliceróis. E os óleos são mais comumente de origem vegetal, né, mas são a mesma composição, uma mistura complexa de triacilgliceróis, quase sua totalidade. Tanto a gordura quanto o óleo são líquidos. As gorduras são a tendência a ser mais para o estado sólido, né? E o óleo estado líquido, mas eles são todos eles são triacilgliceróis. Então gorduras tendem a solidificar, né? E mesmo no animal, vegetal, as gorduras, essa é a diferença na verdade, né? Não é a questão de ser de origem animal ou vegetal. As gorduras tendem a ser sólidas, né? Ou semissólidas, e o óleo são líquidos, mas ambos podem ser de origem vegetal e animal, né? Então existe gordura vegetal também, né? Assim como no caso manteiga, né, que é de origem animal, é um sólido, um semissólido, não pode se chamar óleo, é uma gordura. Né? Gordura porque é sólido, ou semissólido. Então, os 3 grupos OH do glicerol são esterificados com ácidos graxos, tá? Isso que a gente já viu. Aqui, a gordura, a diferença, por que a gordura é sólida e o óleo é líquido? Não é questão de origem, né? Existem óleos de origem, normalmente são de origem vegetal, né? Mas existe aí triacilgliceróis de origem animal que são líquidos, né? Por isso são óleos. As gorduras normalmente são sólidas, tá? Seja gordura de origem animal, seja gordura de origem vegetal, né? As gorduras são sólidas porque são formadas de ácidos graxos saturados. É muito mais fácil empilhar, empacotar triacilgliceróis de ácidos graxos saturados. Enquanto que os óleos são triacilgliceróis de ácidos graxos insaturados. Então isso aqui faz com que a molécula se torne mais irregular, né? Ela tem uma estrutura mais irregular, dificulta o empilhamento. Então, assim como os ácidos graxos individualmente, que são 3 ácidos graxos, né? 3 grupos acil, né? E aqui está, na cabeça estaria o grupo, a glicerina, né? Glicerol. Então tem 3 ésteres aqui. Então, assim como os ácidos graxos são, né, de cadeia linear, tem ponto de fusão mais elevado, os triacilgliceróis formados desses ácidos graxos saturados também tendem a ser ponto de ebulição mais altos, né, formando gorduras. E os triacilgliceróis que são formados por cadeias, ácidos graxos de cadeias insaturadas, eles tendem a ter essa estrutura aqui, certo? Outra coisa importante aqui é que você pode hidrogenar essas insaturações aí e tornar o composto saturado. Então você introduz hidrogênio, um catalisador, e as insaturações são saturadas de hidrogênio. Então, quando se diz saturado, está saturado de quê? De hidrogênio. Então, se tem saturações é porque ainda permite a introdução de mais hidrogênios. Você vai hidrogenando até saturar. Esse ponto, né, você pode ir saturando de hidrogênio cuidadosamente para não saturar totalmente. Se você saturar totalmente, pode ficar um sólido muito duro, né? Se você saturar de maneira mais ponderada, você pode ter uma manteiga, né? Que seria uma consistência que nem é líquida e nem, né, como o óleo, nem totalmente dura, né, como uma gordura que fica assim no meio termo. Então esse ponto é o ponto ideal, vai ser hidrogenado, não hidrogena totalmente, mas também não deixa tão com tantas insaturações ao ponto de ficar no estado líquido. E esse é o motivo molecular, né, estrutural, do porquê, né, os óleos são, né, são líquidos e as gorduras são sólidas, né, independente de sua origem. Gorduras são triacilgliceróis no estado sólido ou semissólido, a temperatura ambiente, né? Então,
tem que se dizer, temperatura ambiente, porque toda substância pode passar para o estado sólido desde que a temperatura seja baixa o suficiente. Os óleos são triacilgliceróis líquidos, né, como estamos vendo aqui. Uma curiosidade aí é esse composto chamado olestra, né? Nós sabemos que o grande consumo de triacilgliceróis, que são os óleos, né, que são usados nas frituras, nos cozimentos, nos preparos de culinária, todo esse consumo de triacilgliceróis está causando problemas cardíacos, de obesidade. Então, uma empresa norte-americana e também o interesse de muitas outras tem investido muito dinheiro na produção de um óleo que não seja, né, um óleo que sirva, né, para fazer, né, usado na culinária, mas que não tenha os problemas, né, não seja um triglicerídeo, não cause esses problemas aí de obesidade e calórico, né, porque os triglicéridos, os óleos são altamente calóricos, elevado, né, tem muita caloria. Então, pessoas que têm problema de obesidade, seria muito importante para a saúde, de uma forma geral, da sociedade, se encontrássemos um substituto para o óleo, né? O óleo de cozinha, usado para a culinária. Então, a empresa desenvolveu esse composto aqui, já gastou bilhões, né? Dezenas de bilhões de dólares para fazer estudos, para verificar se vai ter problemas de saúde. E até agora os estudos, né, mais de 150 estudos já realizados, apontam que seria um bom substituto, sem problema. E no que consiste? Qual é o segredo? Ele tem uma consistência de óleo, tem, né, um sabor, uma característica similar ao óleo vegetal, que é usado aí na culinária. Só que ele não é degradado, porque aqui tem uma ligação do tipo beta, né, do tipo beta aqui. Então ele não sofre degradação, ele não é, portanto, absorvido pelo intestino. Então passa pelo intestino sem ser absorvido e, consequentemente, evita aí o problema, né, da obesidade, da elevação das taxas de triglicerídeos no sangue. Aqui a ligação que seria rompida, né, tem aqui uma furanose, né, uma ribose, e ela está toda, né, os açúcares, né, a glicose, na forma de uma piranose, aqui na forma de uma furanose. Então esses açúcares, ele está todo ele acilado, né, as hidroxilas. Enquanto aqui do lado se vê a estrutura, enquanto no triacilglicerol são 3 grupos acilas ligados ao álcool, né, que é a glicerina, com 3 hidroxilas, aqui são várias hidroxilas, né, no açúcar, estão todas elas aciladas, né? E dependendo do número de insaturações, ela passa para o estado líquido, né? Então, isso aqui pode ser regulado, né? Se você fizer uma esterificação com ácidos graxos saturados, você consegue a consistência líquida e é isso que eles desenvolveram aqui, né? A olestra. A estrutura dela é essa, né? Espacial, e aqui do lado está um triglicerídeo, o óleo comum, né? Então é de grande interesse aí. Todas as duplas ligações podem ser reduzidas por hidrogenação catalítica. Nós sabemos também que as insaturações, como já havíamos dito, dos compostos oleosos, né, os óleos, eles são líquidos, porque tem muitas insaturações separadas por grupo metilênico. Aqui o grupo metilênico. Você tem um grupo metilênico que separa uma insaturação da outra. Portanto, elas não são conjugadas, né? Tem um isolante aqui, tem outro CH2. O fato de ter essas insaturações, normalmente cis, é que confere, né, o estado líquido para esses compostos. Esse hidrogena e mantém apenas algumas insaturações, né? Porque se você saturar de vez, daí passa para o estado sólido e pode ser uma consistência indesejável, né? Tem que ser um sólido semissólido, né? Ou seja, nem líquido como óleo, nem sólido como, né, com uma resistência mecânica elevada. Tem que ser algo macio, né, como a margarina.
Então esse ponto, né, ideal é quando satura, né, de hidrogênio parcialmente, deixa algumas insaturações. Por isso, e essas insaturações são importantes, porque, como já falamos, faz, né, menos dano à saúde, né, se estiverem insaturados. Por isso que as propagandas de margarina diz que tem ômega 3, seria, né, se você contar a partir do último carbono da cadeia, né, do ácido graxo, você começa a contar o ômega 1, 2, 3, você volta numerando, a partir do ômega é o último, né? A partir do último você faz a contagem voltando, seria ômega 1, lá nessa posição ômega 1 seria uma insaturação no carbono, no último carbono. Ômega 2 teria uma insaturação no penúltimo carbono, ômega 3 antepenúltimo, assim por diante. Então, se tem essas insaturações, elas estão correlacionadas aí com efeitos benéficos para a saúde. Então está aqui, né, a insaturação. Um problema que ocorre durante essas hidrogenações, que muitas vezes ela também isomeriza, né? Ou seja, no estado natural, as insaturações dos ácidos graxos são do tipo cis. Com o hidrogênio e o catalisador, algumas são hidrogenadas, né? E as que restam, muitas vezes, são passadas para o estado trans, né? São isomerizadas, né? E sabemos, né, também já estudos comprovam que os ácidos graxos trans são menos, né, são mais prejudiciais do que os ácidos graxos cis. Então, essa isomerização de trans, de cis, né, originalmente estão todos em cis aqui, para trans, são indesejáveis, né? É ideal que eles mantivessem suas insaturações restantes na conformação cis, né, que é aqui natural. Mas uma porcentagem dessas insaturações, durante o processo de hidrogenação, uma porcentagem dessas insaturações restantes, né, passam para uma configuração trans, né, que não é desejável. O desejável é a cis. Oxidação, uma das reações químicas que acontece com as gorduras e os óleos poliinsaturados, ou as insaturações poliinsaturadas normalmente, é a oxidação pelo oxigênio atmosférico. Então, é o processo de rancificação. O óleo, a gordura, quando vão ficando velhos, vão ficando rançosos, vão perdendo aquele sabor e aquela característica típica, né, de óleos e manteiga. A manteiga vai ficando rançosa, a margarina também pode acontecer, o óleo também vai envelhecendo, né, com exposição ao oxigênio do ar. Está aqui o processo, é um processo do tipo radicalar. Então, um radical aqui original retira, né, quebra a ligação do grupo metilênico que está, notem bem, é o grupo metilênico. Ele está entre duas insaturações do tipo cis, né? Aqui tem uma insaturação, aqui do lado direito tem outra, do lado esquerdo tem outra. Então essas duas insaturações aqui estão separadas por um grupo metileno. Esse grupo metileno tem a saída do hidrogênio facilitada porque o sistema se torna todo conjugado, né? Se esse carbono metilênico se tornar sp2, daí ele se conjuga com todos os outros 4 carbonos adjacentes aqui, 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo. Daí o sistema fica todo conjugado. Por isso que esse é o ponto, né, onde é mais fácil haver a ruptura, a saída de um hidrogênio. E aqui que acontece? Um radical aí qualquer retira um hidrogênio, forma né, uma molécula, né, HX, ao mesmo tempo que se forma um radical aqui nessa posição. Esse radical se move pelo sistema. Né? Uma hora está numa extremidade, outra hora está no outro, outra hora está no meio. É um sistema conjugado, por isso que tem facilidade de ser formado. Toda vez que se forma um sistema conjugado, né, a reação é facilitada. Se formou. Bom, aqui, né, existem duas formas de ressonância, né, ou várias formas de ressonância, e um desses radicais pode, né, um radical numa extremidade esquerda ou na extremidade direita, que eles
se movem aqui pelo sistema. O radical estando na extremidade esquerda, ele reage com oxigênio, né, atmosférico. Né? Daí se forma um peróxido aqui, né, radical peróxido. Note que ele se liga nessa posição e não no radical central aqui, porque se ligar aqui, se o peróxido ligar nesse carbono, ele destrói o sistema conjugado, né? Mas se ele ligar aqui nessa extremidade, ele mantém um sistema conjugado aqui, ó, 4 carbonos que se mantêm conjugados. Este, dupla, simples, dupla, né? Se ele ligasse aqui, ele não teria o sistema conjugado. Então ele prefere ligar numa das extremidades, ou aqui, que ele manteria o sistema conjugado com os 4 carbonos restantes. Então se ligou aqui nessa porção da molécula, né, nesse carbono, se formou esse radical aqui, peróxido. E existe aí o processo de propagação radicalar, né? Um radical, né? Esse radical que se formou aqui pode atacar outro hidrogênio aqui. Esse X radical aqui pode ser, inclusive, esse peróxido radical aqui. E daí o ciclo fica rodando aqui no sistema, né? Formando uma propagação, né? E depois o hidroperóxido de alquila, no final hidrogenados daqui. Se forma inclusive epóxidos também, né? Que é uma outra opção. E esses compostos, com esses hidroperóxidos que se formam, que confere um gosto desagradável aí ao óleo ou a margarina ou a manteiga envelhecida, né, oxidada. Então esse aqui que é o processo de oxidação dos ácidos graxos ou os óleos poliinsaturados. Fosfogliceróis são uma classe de lipídios, né, de glicerídeos, né, que possui um dos carbonos, o primeiro carbono aqui, né, da base, fosfatado, né, tem um grupo fosfato aqui, é um éster de fósforo. Né. Enquanto aqui é ácido graxos, né, ácido carboxílico, que esterifica, aqui é um ácido fosfórico que esterifica uma extremidade, o carbono 1 ou o carbono 3, né, do glicerol. É formado um éster fosfato aqui. Por isso se chama fosfatídico, né, um ácido fosfatídico. Por que ele continua sendo um ácido? Porque o ácido fosfórico ele é um triácido, né? Então ele tem um OH aqui, ainda não no seu estado ácido, ainda não está na forma básica, não está neutralizado. Aqui temos um grupo ácido também, que está na sua forma básica, né, na sua forma salina, e aqui tem o outro ácido, né, um outro OH. Por isso que o ácido fosfórico é um triácido, porque tem 3 grupos OH. Né? Cada um OH pode ser desprotonado. O ácido clorídrico é um monoácido, só tem um hidrogênio ionizado. O ácido sulfúrico tem 2. Né? O ácido carbônico também tem 2. O ácido nítrico tem 1. Né? E esse daí, o ácido fosfórico, tem 3, é um triácido, tem 3 grupos OH. Então, apesar dele ter sido esterificado, continua sendo um ácido, né? Um diácido agora, porque tem 2, né? Que um está salificado, o outro não. Mas aqui continua sendo um ácido, né? Um ácido fosfatídico. Né? Por isso se chama fosfacilgliceróis. Né? Notem outra particularidade, que o carbono, né, 2 aqui, do glicerol, ele sempre tem a configuração R. Né? Existe a configuração RS, então não é uma mistura de isômeros, sempre a natureza tem essa especificidade, ele produz apenas um dos isômeros, então sempre o isômero R aqui, esse carbono, aqui que é um carbono quiral. Né? Esse não é quiral, porque tem 2 hidrogênios, esse também não é. Então o único carbono quiral é esse e ele tem configuração R. São, portanto, os componentes principais da membrana celular, notem aí, né? Então aquela estrutura que desenhamos na abertura dessa aula, né, 26, estava lá, né, a cabeça polar é justamente essa estrutura aqui, né, tem, né, uma carga negativa, tem oxigênios polares aqui, o OH, né, que
que faz ponte de hidrogênio, tem os grupos carboxy aqui, os grupos carboxilatos, que são tudo estrutura polar. O que seria apolar? Esses R's aqui, né, cadeia de 20 carbonos, né, que seriam estruturas apolares. Isso que seria a cabeça polar, que a gente está acostumado a ver nos desenhos esquemáticos da membrana celular, né, formando aquela micélio, né, micélio. Aqui então o grupo OH terminal do glicerol, né, esterificado com ácido fosfórico. Aqui está a esterificação com ácido fosfórico, né, um éster fosfórico. Aqui alguns tipos de fosfogliceróis mais comuns, né? Daí, veja bem, todos eles têm um dos carbonos, né, o carbono 1 aqui, fosfatado, né, um éster fósforo aqui, portanto é um fosfatidil, né, um fosfatidil. Só que esse grupo fosfatidil tem um OH, né, normalmente aqui é um ácido, né, um ácido fosfórico. Só que esse ácido fosfórico pode formar aqui éter, né, uma estrutura éter, por exemplo, com uma etanolamina. A etanolamina formou aqui um éter, né? Ou, né, pode ter aqui, seria uma espécie de éster aqui também, né? Da carbonila aqui, da mesma maneira que tem um éster aqui, um éster fosfórico, tem um éster aqui para cá. Esse oxigênio também poderia formar um éster aqui, né? Assim como forma para o lado de cá, né? Então, se for etanolamina, muito comum, a etanolamina está ligada aqui nessa posição. Daí temos o fosfatidil etanolamina. O ácido fosfatidil, né? Ele possui fosfatídico, né? O ácido fosfatídico ele possui um OH aqui, né? Como vimos anteriormente. Então, se ele formar aqui né, esse OH do ácido, um outro OH, por exemplo, de uma etanolamina se ligar, formaríamos aqui uma esterificação, né? Uma esterificação aqui do ácido fosfórico. E essa esterificação do ácido fosfórico, né, se tratando aqui da fosfatidil etanolamina, é uma cefalina. Ela contribui aí para a bainha de mielina dos neurônios, né? Aqui temos outro, né? Só que isso aqui é o fosfatidilcolina, porque aqui nós temos a colina, né, ligado aqui, né, formando um éster com ácido fosfórico. Também é um fosfatidil. Todos eles são fosfatidil porque tem essa estrutura, né, básica aqui do ácido fosfatídico, né? E aqui é uma lecitina. São várias lecitinas que existem, essa é apenas uma. Quais são as outras lecitinas? Depende do R1 e do R2, né? Se for, né, aqui tem vários ácidos graxos que compõem o R1, vários ácidos graxos que podem compor o R2. Aqui também, né? Cefalinas são várias porque variadas ácidos graxos podem compor aqui os dois ésteres iniciais aqui, R1 e R2. Aqui também. Aqui eles colocaram uma serina, né, um aminoácido de serina, né, para fazer um éster aqui, um éster com ácido fosfórico. Então, essa aqui é a fosfatidilserina. Também existe várias fosfatidilserina dependendo do R1 e do R2. Todos esses fosfatídeos, né, esses derivados fosfatidil, né, do ácido fosfatídico, possuem aí alguma, né, são comuns nas membranas, né, e nas junções, né, celulares. Fosfatidilgliceróis são classificados como fosfolipídios. Uma importante classe de lipídios são os fosfolipídios, que são lipídios que possuem ácido fosfórico. Pode ou não estar formando éster aqui, fosfórico aqui embaixo, um éster misto, né? De um lado o ácido fosfórico está esterificado, né, com o glicerol, do outro lado que está esterificado com, né, aminoácido serina, a colina, ou com etanolamina e assim por diante. Notem que ainda o ácido fosfórico pode ser esterificado mais uma vez. Tem 3 grupos
ácidos, né? Um triácido, portanto pode esterificar os 3 elementos aqui, os 3 grupos hidróxido dele pode estar esterificado, enquanto que o ácido carboxílico só tem um grupo ácido, que seria o ácido, né? O grupo carboxy aqui só tem um grupamento ácido. O ácido fosfórico tem 3 grupamentos ácidos, então aqui já tem 2 estão esterificados. Ainda poderia esterificar esse terceiro aqui que está na forma básica, né? Está aqui a estrutura da membrana, recordando, né, que tem uma cabeça polar, né, normalmente um fosfatidilglicerol, está aqui ligado com a etanolamina, né, etanolamina, poderia ser uma colina, né, ou uma serina, né, está aqui, cabeça polar, portanto, cargas positivas aqui. E a cauda polar, que são aqueles grupamentos, aquelas cadeias dos triglicéridos, né, dos ácidos graxos. Daí isso aqui é que compõe a nossa membrana celular, né, contendo aqui em seu interior algumas moléculas de colesterol, que vai conferir uma certa flexibilidade ou rigidez, dependendo da quantidade de colesterol presente nesse intervalo aqui interno da membrana. Se tiver muito colesterol, o colesterol é uma estrutura rígida, né? É policíclica, então ela não é tão flexível. Se tiver muito dessas moléculas mergulhadas aí, ela vai conferir mais rigidez à membrana. Uma pequena quantidade de colesterol vai dar mais fluidez à membrana. Ácidos graxos saturados diminuem a fluidez da membrana, pois sua cadeia hidrocarbônica pode ser empacotada mais perfeitamente. Então, claro, né? É o mesmo princípio que rege o ponto de fusão, também confere mais fluidez à membrana. Então, no caso aí, se os ácidos graxos são saturados, eles diminuem a fluidez, porque o empacotamento ali na membrana é mais efetivo. Se você coloca ácidos graxos poliinsaturados, essas perninhas aqui se tornam mais irregulares, né? Elas se dobram mais, elas formam dobras, ficam mais abertas, né? E isso dificulta o empacotamento. Se elas formam uma espécie de anzol aqui, né? Cada uma dessa perninha forma um anzol. Imagine, né? Como ficaria complicado aqui o empacotamento. Então, essa dificuldade de empacotar, por sua vez, torna o sistema mais flexível. Um empacotamento mais perfeito torna o sistema mais rígido. Além do colesterol também, que também contribui para essas propriedades. Ácidos graxos insaturados têm o efeito oposto. Isso mesmo, saturados e insaturados. Esfingolipídios são lipídios que têm, né, um grupo amino, né? Esfingolipídios. Ele tem aqui, né, um carbono a mais, não é mais o glicerol. Nota que o glicerol só teria 3 carbonos, né? Seria um triol. E esses esfingolipídios já possuem aqui 4, né, carbonos, sendo que, na verdade, esse último aqui, esse primeiro, né, no caso, é uma cadeia, né? Cadeia com 12 carbonos aqui, ó, 12 carbonos, mais um aqui, 12, 13, 14, 15. Então, é como se a cadeia carbônica seguisse na vertical aqui, né? Foi colocado uma dupla para mostrar na horizontal, mas essa dupla podia estar aqui na vertical e isso aqui continuasse né, indefinida por 15 carbonos aqui para cima, verticalmente. E aqui seria uma continuação da cadeia. A cadeia começa aqui, né, nesse grupo hidróxido, 1, 2, 3, 4 e dobrava para cá. E aqui só temos então uma hidroxila, uma amina, né, esse carbono é quiral, esse carbono aqui também é quiral, e aqui por fim acaba no álcool. Então esfingosina, esse daí é uma estrutura básica dos esfingolipídios. Todos os esfingolipídios são derivados da esfingosina. Então essa estrutura, derivado dessa estrutura aqui. Eles contêm esfingosina, que é essa estrutura aí, em vez do glicerol. Então, na verdade, é uma cadeia só, né? Uma cadeia carbônica começa com esse carbono aqui hidroxilado e vai numerando até dar a volta aqui. Só que foi colocado aqui para fazer um paralelismo com o glicerol, foi colocado assim
com a saída, com essa, né, a cadeia carbônica dando uma dobra aqui para a direita. Mas é diferenciado, portanto, é uma estrutura característica das esfingolipídios, né? Tem que ter essa estrutura da esfingosina. São também encontrados na membrana, né? Também são encontrados, são um componente da membrana. São os principais componentes lipídicos da bainha de mielina da fibra nervosa. Então aí está, a esfingosina por dentro. Eu falei do cerebrosídeo, né? Mas aí tem outro aí, a esfingosina. A esfingosina é um componente, né, da membrana celular e, portanto, mais comumente encontrado na bainha de mielina, que é uma capa que envolve os axônios, uma espécie de um isolante, né, que permite a transmissão de impulsos nervosos aí. Tá aqui alguns tipos, dois tipos mais comuns de esfingolipídios, né? Está aqui a esfingosina. Nota que a esfingosina tem uma hidroxila aqui, né? Certo? Hidroxila aqui e um grupo amino aqui. Agora a esfingomielina, né? Que é, como o nome diz, é um componente da membrana celular dos neurônios, né? Formando a membrana de mielina, né? Aquela envoltória dos axônios, né? Bainha de mielina. Ela tem essa característica aqui, no primeiro hidroxila, aqui tem uma hidroxila, né? E essa, né, esfingosina, né? Ela possui uma hidroxila aqui assim. Essa hidroxila está esterificada com ácido fosfórico e uma colina. Tem uma colina, que é um ácido fosfórico, e aqui está um grupo esterificado, né? Isso aqui a gente já viu, essas aqui nos fosfolipídios, né? Essa estrutura aqui dos fosfolipídios, só que não é um fosfolipídio. É um fosfolipídio por ter fósforo, mas não é do tipo triglicéride, né? Não é um triglicéride fosfatado, é uma esfingomielina fosfatada, né? Esfingomielina. E o nitrogênio aqui, ó, né? Esse nitrogênio aqui, que na esfingosina tá, né? Não está esterificado, aqui está acilado, né? Está acilado, grupo acila aqui, está acilado, portanto, formando uma amida, né? Então, se tiver aqui na forma de amida, né, com ácido graxo aqui assim, e aqui tiver um grupo, né, um fósforo e a colina, essa é a esfingomielina. Pode ter mais de um tipo dependendo do R aqui, né? Dependendo da cadeia carbônica que está aqui. É um elemento aí da membrana da capa de mielina, né? Outro exemplo aqui, agora em vez de você ter o grupo fosfato nesse carbono 1, você tem uma glicose, né? Uma glicose aqui, um açúcar, né? Glicocerebrosídeo, né? Está formando aqui uma ligação éter. Aqui está formando uma ligação éster, está formando uma ligação éter, do tipo alfa, né? E notem que aqui ele está, né? Não está em axial, está se estivesse ligado aqui na posição do hidrogênio, seria do tipo beta, aqui do tipo alfa. As ligações do tipo alfa são mais fáceis de serem rompidas, né? E então isso aqui é um glicocerebrosídeo, né? Glicocerebrosídeo. E aqui nós temos a mesma ligação amida, né? Então são todos do tipo esfingolipídio, né? Esfingolipídio que é, né, a esfingosina, né? Que tem um NH2 aqui e um OH aqui. São uma classe de, né? Esse aqui já não é um fosfolipídio, porque não tem grupo fosfato, esse é um fosfolipídio. São um tipo de, são chamados esfingolipídios por causa do grupo esfingosina, né? Que seria esses, né? Esse tipo de ligação aqui, que vem até o oxigênio e até o nitrogênio. Prostaglandinas são outra classe importante, mas essa a gente vai deixar para ver na próxima aula, para não saturar. Já estamos aí com 14 diapositivas, vamos tentar fazer aí 1 hora de apresentação, para não ficar muito cansativo. Passamos aí a continuação.